A palavra do Senhor diz assim, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus. Versículo esse que nos traz um texto que traz para nós um sentido de humildade, perdão e cura. Se você observar, essas três categorias estão dentro desse versículo. Por que você está falando isso? Porque ultimamente Deus, Ele está querendo que a igreja dele, o remanescente dele, o pouco de pessoas fiel que ainda estão vinculados com o evangelho genuíno, pregue o arrependimento, pregue a salvação, pregue a cruz, pregue a renúncia, pregue o perdão, pregue a libertação, pregue a graça, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque com o passar do tempo, cada dia mais, nós estamos vendo o Evangelho do Senhor enfraquecendo. É na teoria de muitas pessoas. Pessoas que vão estudar, se formam, bota na cabeça de abrir um templo, toma de conta daquele templo e começa a visar, a focar naquele templo, como querendo tirar retorno de tudo que tem ali, arrancar todo o seu custo de vida, seu luxo, para ele, para a sua família, para os seus amigos, arrancar dali, dos fiéis. Aonde a gente vê na Bíblia que Jesus, ele não se preocupava com o luxo físico. Jesus, ele andava a pé. Jesus não andava com aqueles sapatos bonitos. Jesus andava de precata, de percata, de alpanca, de sei lá como é que se chama. Tem vários jeitos de chamar aquelas sandalinhas de couro. Jesus andava com uma roupa de um pano cru. Que é um pano cru? É um tecido que é tecido feito, fabricado e não é colocado cor. Ele fica encardido. Chama-se cor natural hoje, na linguagem de hoje, mas antigamente se chamava tecido cru, porque ele não tinha nenhum tipo de tintura. Jesus andava com roupas assim. Jesus não tinha vaidade. Jesus não procurava chamar atenção para ele. Ele queria que as pessoas prestassem atenção no que saía dele. Que era o quê? A verdade, o caminho, a vida, o evangelho, a salvação, a transformação, a renúncia. Mas isso hoje está banalizado. Isso hoje está difícil de falar. Por quê? Porque as pessoas estão pregando um evangelho fraco. Um evangelho que não transforma. Um evangelho que a pessoa vem e fica do mesmo jeito que está no mundo. Vem para a igreja, fica indo para a igreja, aí ele já vem com o sentido de ser alguém. Quando ele entra na igreja, recebe uma oportunidade, pronto, louvou um hino, o pessoal da igreja já começa a taxar de cantor.
aquilo já entra no coração daquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ainda não está preparada. Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa tem que primeiro passar por um processo de limpeza. Não é limpeza de macumba, quando faz lá no templo, no centro espírita, não, minha gente. Que eu não tenho nada contra a religião dos outros. Estou só dando um exemplo. A limpeza que eu falo é uma limpeza de mudança, uma limpeza espiritual. Uma limpeza que a pessoa vai aprender a só utilizar aquilo que é útil para a sua vida física e espiritual. E deixar tudo aquilo que você pegava, todo aquele lixo que você trazia para dentro do seu corpo, para destruir a sua saúde física e ainda condenar a sua alma, você deixar de mão. É isso que a gente tem que primeiro aprender. Não é aceitar Jesus, continuar fazendo as mesmas coisas, continuar vestindo as mesmas vestes. Eu não sei como são as vestes, né, das pessoas todas que aceitam. Tem pessoas que não é evangélico, mas se veste com decência e pudor. Mas tem umas pessoas, existem pessoas como eu, que quando aceitei Jesus, as minhas vestes não eram umas vestes decentes, apresentáveis. Eram vestes curtas, vestes de nudez. E isso, quando a gente se converte, a gente tem que deixar de fazer. A gente tem que mudar de veste, tem que se cobrir o corpo. Por quê? Porque isso é sensualizar. Aí a pessoa aceita Jesus, continua com as mesmas vestes, continua com os mesmos costumes, continua com os mesmos palavreados. Tem pessoas que são da igreja e falam palavrão o dia inteiro. Fala palavrão com a criança, fala palavrão com o cachorro, fala palavrão com o gato, fala palavrão conversando com o outro irmão. Ele está tão habituado que ele esquece e fala. Porque é uma coisa que está no dia a dia dele. Ele não renunciou. Ele não foi discipulado. Ele não aprendeu que teria que mudar. Que haveria uma mudança. Que ele nascia de novo. E começava agora a aprender as coisas. Tudo novo. Né? Como a Bíblia ensina. Que é uma nova criatura. Que é como uma criança que vai aprender tudo novo. Que tem que esquecer a vida velha, a mulher velha, o homem velho que eu falo é a vida do mundo, mundânea, e agora ser uma nova criatura. Quem abandona as coisas mundâneas e aceita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de todo o coração, o Espírito Santo se apossa logo do coração dele. E ele automaticamente tem mudança. Vem uma diferença, vem um brilho, vem uma autenticidade nas palavras, no caráter, porque o Espírito Santo está dentro dele, porque ele renunciou. Quando ele renuncia, ele está fazendo o quê? Ele está limpando a casa com a ajuda do Espírito Santo, ele está expulsando as coisas que não agradam a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, e aí a casa fica vazia, limpinha, o Espírito Santo acha espaço para entrar e ficar. Porque ele saiu de uma vida de pecado e agora ele quer viver uma vida com Cristo. Ele não é santo. Ele não é totalmente puro, porque ainda está no corpo físico. Mas a própria Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Você não precisa ser santarrão nem santinho. Você tem que ser santo. O que é ser santo? Se você for procurar no dicionário o que significa ser santo, é ser separado do pecado. Simples assim, minha gente. Simples assim. Temos que fazer isso. Nós que somos crentes mais maduros, mais velhos, que conhecemos a palavra de Deus, que temos ainda, né, aquela mesma sede, aquele mesmo apetite espiritual, temos que nos unirmos. Deixar dessa coisa de querer cada um ser melhor do que o outro, de querer aparecer mais do que o outro, de querer brilhar mais do que o outro, de querer fazer melhor do que o outro. Faça com todo o seu coração para o Senhor, mas não se engrandeça por causa disso. Porque quem é humilde de coração, ele é manso, brando nas palavras. Ele tem um olhar sereno, que quando olha nos seus olhos, você sente que o amor de Deus